há depois aqui um problema de gestão e administração que se reflete bastante na vida do cidadão. Portanto, a sociedade paga caro por isso. A visão política dessa situação toda, Venâncio, qual é que é? Qual tem sido a reação política, embora você esteja aqui como comentador, obviamente, mas qual tem sido a reação política desse caso muito particular que afeta diretamente a vida do cidadão e transversalmente a sociedade moçambicana? Muito bem, obrigadinho. Olha, Vítor, eu concordo com uma expressão que usou o mais velho que o mal. Quer dizer, nós somos uma sociedade empobrecida. Mas eu não vou buscar as razões desse empobrecimento fora de Moçambique. O nosso empobrecimento, as razões são domésticas. Nós somos empobrecidos exatamente pelo regime que o país tem. E veja só uma coisa, nós estamos a falar de combustíveis, estamos a falar do setor informal, como estava a dizer o Kamal. A economia urbana da cidade de Maputo, 60% do suporte da economia urbana é informal. Portanto, olhar para o setor informal, eu acho que é preciso ter uma outra abordagem, não esta abordagem, digamos, hostilizante. E a economia informal não contribui com os impostos. Não dá impostos. Atenção uma coisa. A economia informal não dá impostos, mas a economia informal é a razão fundamental da sobrevivência deste país. Há um relatório que foi publicado pela WILSA. A WILSA é uma organização das mulheres que provou que durante os primeiros 2 anos da Covid-19, o que verdadeiramente suportou 70% das famílias da cidade de Maputo foram senhoras do setor informal. Portanto, qualquer medida desta política que não tenha em consideração o setor informal ou tenha uma abordagem hostilizante, então é totalmente desfasada da realidade. Venâncio, é exatamente são exatamente essas pessoas da economia informal, são exatamente essas pessoas da economia informal que realmente estão a pagar caro com o aumento de preços dos combustíveis, não é? Claro, olha, repara uma coisa. Nós estamos a falar, mesmo falando em termos macro, a massa monetária deste país, o Banco de Moçambique, só tem controle de 40% da massa monetária do país. 60% não é massa criminosa, não. É do setor informal. Nós somos um país de uma base, de uma infraestrutura informal. E a começar pelo próprio governo também, que tem uma postura também informal. Por exemplo, nós agora vamos falar do aumento dos combustíveis. O governo vem nos últimos 15 anos segurando o preço dos combustíveis justamente por razões de motivações meramente políticas. Se tu fores a ver os ciclos eleitorais que nós temos, vais ver que na proximidade dos ciclos eleitorais é onde, mesmo que o preço do crudo suba no mercado internacional, no país, quem quiser, pega no gráfico, vai ver nos últimos 20 anos o que aconteceu no país. Vais ver que em todos os ciclos eleitorais o preço dos combustíveis mantém-se congelado. Este é o grande problema que nós temos. Tá, chegamos ao ponto de termos hoje 120 milhões de dólares, digamos, de dívida com as gasolineiras por causa dessa gestão, que é uma gestão ad hoc das questões da vida política nacional. Essa é que é a grande questão. Rapidamente eu lhe pergunto, Venâncio, e a questão deixada por um do nosso telespectador em mensagem, entendendo naturalmente que seja compreensível, até de certo modo, o aumento do preço dos combustíveis, pelo facto de o país ter que importar, e neste momento a Rússia, de onde se importa o gasóleo sobretudo, está a viver a situação que está a viver, e a justificação do ERN, como é que foi aquela instituição? ENER, né? AREN. A justificação... Sim, a justificação... A AREN é o, digamos, regulador. Sim. O regulador justificou essa questão do aumento por causa da situação da Rússia com a Ucrânia. Ora, e o gás? Foi a pergunta que o nosso telespectador deixou. Por que o gás sobe quase 20% quando há produção nacional? Se bem entendi. Olha, atenção uma coisa. Há coisas que são do senso comum, e eu penso que não é isso que a gente está a discutir. Quer dizer, que há variação, há flutuação do preço no mercado internacional. Eu acho que devia ser uma discussão para nós passarmos a deixar para fora da Câmara. Porque isso é comum, quer dizer, é o senso comum, todos nós sabemos disso. Claro, é. A grande questão, o que acontece
depois a jusante da flutuação no mercado internacional. O que é que nós, internamente, do ponto de vista doméstico, temos feito para mitigar este choque internacional? Esta é a grande questão. E a grande questão que nós temos aqui neste país é que nós temos, de fato, um regime que tem gerido esta matéria de uma forma desastrosa, mas inteiramente desastrosa. Uma das coisas, por exemplo, que está provada, e há estudos que provam isso, há inclusivamente a matéria de combustíveis. Nós temos falado muito de corrupção no país, mas um dos setores onde a corrupção é muito acentuada é justamente naquilo que é chamado o crime organizado dos combustíveis. E que o governo está intimamente ligado com isso. E uma das coisas que tem sido feita neste país é aquilo que chama-se a diferencial entre o CIF e o FOB. É uma das variáveis que é manipulada justamente para se fazer sobrefaturação do custo do combustível. E o povo paga por isso. O povo paga com isso. Olha, o custo real do combustível Olha, não posso é mais ou menos 55% do valor.